Você já passou pela situação de conversar com alguém e enquanto ela fala, você simplesmente não entende nada do que ela tá falando? A pessoa fala com você, mas no final, quando chega a sua hora de responder, você mal lembra do que te falaram. Bom, se isso acontece com você, relaxa. Saber conversar com alguém não é só ter a capacidade de falar bem, mas também de ouvir com atenção o que te falam. E é exatamente isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Por mais que pareça claro, existe uma grande diferença entre ouvir alguém falando e ter interesse real no que te dizem. Muitas vezes, ao invés de focar no que está sendo falado, nós apenas ficamos esperando a nossa vez de responder, sem realmente absorver tudo o que a outra pessoa está compartilhando com a gente. Como resultado, isso acaba interferindo diretamente em como moldamos as nossas respostas, levando em certos casos a respostas muitas vezes vazias ou sem muito sentido com o que foi dito anteriormente, dificultando assim a continuação do assunto. Por exemplo, imagine que você está conversando com uma pessoa e enquanto ela fala, você foca diretamente em ouvi-la falando sem ter aquela pressa de responder, dando o seu ponto de vista. E enquanto ela finaliza o que estava dizendo, você percebe que ela menciona que não gosta de algo, que na sua resposta você diria que gosta, mas que após deixar ela terminar de falar e focar no que estava ouvindo, você conseguiu ter a possibilidade de moldar uma nova resposta, que não viesse a causar desentendimentos ou conflitos na conversa. Perceba que nesse caso, uma simples ação de evitar dar respostas rápidas e focar apenas em ouvir o que estava sendo dito, garantiu que você pudesse dar uma resposta melhor à situação. Entenda que em uma conversa é totalmente normal você sentir a necessidade de expressar a sua opinião do assunto, mas que para isso é 2 vezes mais importante você priorizar ouvir do que falar. Um ponto importante ao estar se comunicando com alguém é analisar a forma como essa pessoa faz para se referir a alguma coisa. E por mais que isso seja um pouco sutil, se você observar com atenção, vai notar que em toda a conversa as pessoas costumam sempre expressar o que sentem sobre o que dizem. E é exatamente nesse ponto que você vai saber melhor o que dizer. Por exemplo, se veja na seguinte situação: você e um amigo seu estão conversando sobre algumas coisas da vida, e nessa você pergunta a ele como a vida dele tá indo. E antes mesmo de eu começar a te responder, você percebe que tanto o ânimo dele quanto a leveza no tom de voz mudam totalmente na hora de responder a sua pergunta. Com isso, você não só evita o assunto, como também entra em um novo assunto com ele. Veja que nesse caso, sua simples ação de analisar as emoções visíveis do seu amigo te ajudou não só a sair de um assunto ruim, como também facilitou com que você conseguisse mudar toda a situação para algo mais leve novamente. Seja uma resposta ou uma pergunta, as pessoas sempre vão mostrar o que sentem ao falar com você, e analisando esses sinais que você vai saber o que falar, independente da situação. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho agora, mas relaxa que eu te explico. Olha, enquanto uma pessoa fala com você, é muito normal que ela diga palavras muitas vezes importantes sobre o assunto que vocês estão conversando naquele momento. E essas palavras, por mais que não pareça, são as que mais indicam o rumo do assunto e o quanto você pode gerar novos assuntos com ele. Isso se ouvir com atenção. Por exemplo, se imagine numa conversa casual, onde você está conversando com um amigo seu sobre carros. E enquanto ele fala sobre o tanto que gosta de carros, ele acaba dizendo que gosta bastante de carros esportivos. Isso que ele falou foi algo até que bem simples, mas que facilita muito para a quantidade de novos assuntos. Pois veja, se ele gosta de carros esportivos, então você pode aproveitar essa deixa para perguntá-lo sobre quais os carros que ele compraria e quais ele não compraria na sua primeira vez. Ou então, se dentre vários outros carros esportivos, qual seria o único que ele compraria primeiro? Perceba que nesse caso, por mais simples que tenha sido sua opinião sobre carro, já foi mais do que o suficiente para você direcionar novas perguntas que levariam a novos assuntos com seu amigo. O que eu quero que você entenda aqui de forma rápida é que, prestando atenção nessas palavras-chave, a sua facilidade para dar início a novos assuntos se torna 2 vezes mais fácil que o normal. Afinal de tudo, conversar com alguém também é saber o momento certo, tanto para falar quanto para ouvir. Às vezes não parece, mas a maior qualidade que você pode ter em uma conversa é ser um bom ouvinte.